Hoje a coisa mais fácil do mundo é você sentar no banco do seu carro, dar a partida, sintonizar o rádio e sair andando. Mas você deve imaginar que nem sempre a coisa foi tão fácil assim, né? Você já parou para pensar quem foi o inventor do primeiro carro que se tem conhecimento? Não? Então, se você gosta de mecânica e curte uma boa história, senta aí e fica aqui com a gente. Imagina que alguém te oferecesse uma carona numa estrutura metálica que tem uma tábua atravessada para servir de assento, pneu de bicicleta, três ao todo, e o volante, no lugar lá do volante, não fosse um volante, fosse uma manivela para servir como direcionamento do veículo. Talvez você ficasse preocupado. Mas esse era o aspecto do primeiro carro que se tem conhecimento no mundo, e seu idealizador era o jovem Carl Friedrich Benz. Carl Benz nasceu numa cidade do interior da Alemanha chamada Murborg, e sua infância não foi nada fácil não. Logo quando ele tinha 3 anos de idade, seu pai, que era um condutor de locomotiva, morreu de pneumonia. E quem assumiu as rédeas da situação foi sua mãe, Josephine Weiland, que com muita dificuldade conseguiu garantir uma educação secular de qualidade para o jovem Carl. Tanto que em 1864, aos 19 anos, ele já era engenheiro. Carl Benz era um jovem ambicioso, e logo ele queria ser dono do seu próprio negócio. Só que o dinheiro era curto. Por conta disso, ele oferece sociedade a um conhecido chamado August Ritter. E dessa forma, eles fundam a August Ritter e Carl Benz Engineering Workshop. A empresinha dele seria voltada para a manutenção mecânica e também para a fundição de ferro. Essa empresa seria providencial para Carl Benz, porque daria oportunidade, nas horas de folga e no final do dia, dele desenvolver um projetinho que já estava na sua cabeça, a carruagem sem cavalos. Mas o problema é que August Ritter não era lá uma pessoa muito confiável. A sua desonestidade levou a empresa para o buraco, os equipamentos da empresa foram apreendidos e Carl Benz ficou numa situação financeira delicada. Mas é nessa parte da história que pela primeira vez uma mulher dita a história da indústria automobilística mundial. E isso se repetiria muitas e muitas vezes. Berta Hinger, uma jovem de família rica e também noiva de Carl Benz, usaria o seu dote para reverter a situação financeira da empresa. O dote de Berta Hinger veio numa boa hora. No entanto, serviu só para tapar o buraco das dívidas que o August Ritter tinha deixado. Carl Benz ainda fica sem recursos para continuar tocando a empresa. E aí ele se vê obrigado a apelar para o investimento de alguns empreendedores da sua localização. E dessa forma ele é obrigado a dividir o comando da empresa. O ano de 1872 chega e Carl Benz se casa com Berta Hinger, que a partir de agora se chamará Berta Benz. Em toda a sua vida eles tiveram 5 filhos, que a gente vai comentar mais à frente, que fizeram também parte da indústria automobilística mundial. A entrada dos investidores não foi nada bom para Carl Benz, porque ele teve que dividir a empresa e ficou só com 5% das ações. Perdeu a voz ativa, não tinha mais poder de decisão. E isso deixou ele muito triste. Mas um certo dia, dando um passeio, Carl Benz começa a bater um papo com 2 construtores de bicicleta. Eram Max Rose e Friedrich Wilhelm. Ali eles acertaram uma sociedade e novamente Carl Benz tinha a oportunidade de desenvolver a sua tão cobiçada carruagem sem cavalos. A sociedade deles resultou numa empresa chamada Fábrica de Motores de Mannheim. Na realidade, tanto Max Rose quanto Hillman estavam interessados na produção de motores a gás, que era o que mais estava vendendo na época. Mas Carl Benz estava mais focado na produção do seu motor para produzir a carruagem sem cavalos. Aproveitando que a sociedade tinha sido feita com construtores de bicicletas, Carl Benz começa a pensar numa estrutura capaz de suportar o motorzinho de 2 tempos que ele estava desenvolvendo para fazer um veículo que se movesse sem atração animal. A ideia inicial de Carl Benz era colocar um motorzinho de 2 tempos que ele já vinha desenvolvendo, mas ele percebeu que o sistema ficaria um tanto quanto pesado. Então ele resolve adaptar ali um motor de 4 tempos para fazer ali seu projetinho. Essas questões de motores de 2 tempos e 4 tempos, essas tecnologias, vocês aguardem aí que a gente vai falar logo mais à frente aqui no canal, tá bom? O projeto do Carl Benz então era o seguinte, era uma estrutura metálica, conectada, com várias barras, de 3 rodas, não tinha volante, o direcionamento das rodas era feito por uma alavanca,
No eixo traseiro existia um sistema de suspensão de feixe de mola, improvisado, uma estrutura para o banco, um sistema de frenagem por alavanca. Essa alavanca ficava na mão esquerda do motorista e assim que se mexesse na alavanca era feito um atrito direto com a roda. As rodas, aproveitando o conceito da fábrica de bicicletas, eram aros de bicicleta, 3, 2 na traseira, uma na dianteira. E embaixo do veículo era colocado um tambor, uma roldana, atravessada por um eixo. Esse eixo, nas suas extremidades, eram ligadas por corrente até as rodas traseiras. Um tanque de combustível, que na realidade não era gasolina, era benzina, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O motor era monocilíndrico, né? De 4 tempos. Fazia admissão, compressão, combustão e escape, mas só com um pistão. Na extremidade traseira ficava a árvore de manivela. A árvore de manivela era conectada a uma engrenagem cônica. Essa engrenagem cônica era conectada a uma outra engrenagem no sentido perpendicular, atravessada por um eixo também. Na ponta desse eixo ia uma outra rodana. As aberturas da válvula de admissão e escape eram feitas por varetas estrategicamente conectadas lá no virabrequim, para que os processos de admissão, compressão, combustão e escape fossem feitos no momento adequado, né? O motor era refrigerado a água, então ele tinha um reservatório de abastecimento de água, com uma tubulação de entrada e saída. Entrada de água quente vinda do motor e saída da água numa temperatura um pouquinho menor, sendo devolvida para o motor para fazer o processo de refrigeração. Lá embaixo era conectado uma roda pesada no sentido horizontal. A intenção dessa roda era manter a inércia do movimento do motor, porque o único ciclo útil de um motor de 4 tempos é a combustão. Então, para poder estar fazendo os outros ciclos, depois da combustão, que é escape, admissão e compressão, dependia da inércia daquela roda que está lá na traseira do veículo, no sentido horizontal. Um banquinho adaptado para acomodar os passageiros, e era esse o veículo de Carl Benz. Esse primeiro veículo de Carl Benz tinha potência de 0,8 HP, mais ou menos 0,8 cavalo, e atingia a velocidade de 8 km por hora. Nascia então o Benz Patent Motorwagen modelo 1. Este foi o primeiro automóvel inteiramente projetado para gerar sua própria potência, e devido a isto rendeu a Benz a patente de inventor do automóvel como conhecemos hoje. Falar que Carl Benz foi o inventor do automóvel é uma realidade no sentido de que ele tem a patente do automóvel. Mas, na realidade, já naquela época existia uma turminha que vinha trabalhando forte no desenvolvimento da carruagem sem cavalos, né? Embora eles não se conhecessem entre si, eles estavam juntos desenvolvendo com o mesmo objetivo. Entre eles estavam Gottlieb Daimler, Friedrich Wilhelm, que foram também figuras importantes na indústria automobilística. Coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente aí sobre eles no nosso canal. Carl Benz era um ótimo engenheiro, mas era um péssimo marqueteiro. Tanto que as primeiras aparições do veículo para o público não foi muito bem não. Inclusive na primeira apresentação tem o registro do primeiro acidente da indústria automobilística. Porque Carl Benz, ao apresentar o veículo, bateu no muro. Mas a coisa foi evoluindo. Carl Benz logo desenvolveu o modelo 2 do Motorwagen, com algumas modificações, e logo depois ele desenvolveu o modelo 3, que foi o modelo definitivo apresentado no Salão de Paris em 1888. Esse foi o primeiro veículo disponível comercialmente para venda para o público. Além de receber o título de inventor do automóvel, Carl Benz desenvolveu uma série de patentes que a gente utiliza hoje com uma grande variedade dentro da indústria automobilística. Entre elas a gente pode citar as seguintes: regulação de velocidade, ignição com bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, mudança de marchas e até mesmo radiador de água.
Portanto, da próxima vez que você for sair com o seu carro, se lembre que isso só é possível devido a um homem. O nome dele era Carl Benz. Mas voltando aos anos 1800, você deve estar pensando que a partir daí Carl Benz passou a vender veículo como água. Negativo. As pessoas não tinham confiança ainda numa máquina que substituía o bom e velho cavalo. Isso só foi possível devido a uma ousadia de Berta Benz. Mas isso fica para a próxima parte. Se você gostou da história, deixa um like aí pra gente, compartilha e se inscreve no canal. Eu te aguardo na próxima.